Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 113 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos aprender como é que se dá o processo de formação do modo subjuntivo, como é que a gente forma esse modo verbal, tá? E como objetivos nós temos conhecer então o processo, né, o modo, o jeito com que se forma o subjuntivo e que vocês saibam usar essas regrinhas e conjugar os verbos no modo subjuntivo de modo correto, tá? Gente, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixem separadinho o lápis, a caneta e a borracha para vocês irem anotando durante a aula, tá bom? É bem importante vocês anotarem, né? Para vocês terem essas regrinhas e utilizá-las lá na resolução da atividade no finalzinho da aula, tá? Então vamos revisar o que é esse modo subjuntivo para nós aprendermos como é que nós formamos, né, esse modo de conjugação. Então lá na aula 112, na aula anterior, o que é que nós aprendemos? Que o modo subjuntivo é o modo no qual nós temos uma ação duvidosa representada no verbo. Então, quando eu leio uma frase ou um texto e eu identifico verbos e a ação desse verbo não está de modo que é uma certeza, está duvidosa, ela pode ou não acontecer, nós temos o modo subjuntivo. E aqui eu trouxe 3 exemplos para nós revisarmos. O primeiro: é provável que você não termine sua redação dentro do tempo previsto. Olhe só o verbo em destaque, termine. Quando eu digo assim, é provável que você não termine a redação dentro do tempo previsto, não é uma certeza que você não vá conseguir terminar a redação. Pode ser que você termine, pode ser que você não termine. Então, vendo o modo duvidoso, a hipótese representada pelo verbo, esse é o modo subjuntivo, tá? Outro exemplo: se terminar sua redação, a nota será maior. Então, olhem só o verbo novamente, terminar. Se terminar, a sua nota será maior. Olhem a hipótese, a dúvida com relação à ação do verbo, né? Eu não tenho certeza que a pessoa vá terminar a redação, e por causa disso, eu também não tenho certeza que a nota dela será maior. Então, esse é o modo subjuntivo. Quando o verbo indica uma ação duvidosa, uma hipótese, aquela ação pode acontecer ou não, ok? E o terceiro exemplo: quando terminar suas atividades, me avise, né? Novamente, eu não tenho certeza de que a pessoa vá terminar essa atividade. É uma dúvida, tá? E na aula de hoje, o que é que nós vamos aprender então? Como é que eu formo o modo subjuntivo? Então vamos imaginar que eu preciso conjugar um verbo no modo subjuntivo, eu não sei nem por onde começar. Existem regras para se fazer isso. E nós vamos aprender como é que nós vamos formar o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o passado, e o futuro do subjuntivo. Sempre lembrando que quando nós estamos falando em pretérito, nós estamos falando do passado, tá? Então aqui eu já peço que vocês anotem esta regrinha. Então o que é que nós precisamos saber? O presente do subjuntivo, ele deriva, ele se forma a partir do presente do indicativo. Então, quando eu vou formar o subjuntivo, eu vou tirar ele da conjugação do presente do indicativo. Lembrem que o modo indicativo é aquele que indica uma certeza. E eu vou formar ele da seguinte maneira: eu vou usar o radical da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, que é o eu, né? E eu vou acrescentar a desinência de modo e tempo, que será a vogal E, para a primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Então, vou pegar o radical da primeira pessoa do singular lá do presente do indicativo, vou acrescentar o E, né, mais a desinência de modo e tempo.
para os verbos da primeira conjugação. Já vou mostrar na prática, não se preocupe, tá? E para a segunda e a terceira conjugação, vou pegar esse mesmo radical, mas em vez de eu acrescentar o E, eu vou acrescentar o A, mais as desinências de número e pessoa. Vejam comigo aqui na prática. Então, olhem só. Eu peguei um verbo da primeira conjugação, que é o verbo estudar. Olhem que ele termina em AR, né? Eu vou conjugá-lo primeiro no presente do indicativo, né? O indicativo é sempre uma certeza. E a partir da conjugação do presente do indicativo, eu vou formar o presente do subjuntivo. Lembrando que a regra para os verbos da primeira conjugação diz que eu vou pegar o radical da primeira pessoa do singular, que é eu, vou acrescentar a vogal E, mais as desinências número e pessoa, tá? Então, olhem só, conjuguei o verbo no presente do indicativo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Vejam que é presente e é certeza. Nós já tivemos aulas na qual nós aprendemos a achar o radical, lembram? O que é o radical? É aquela parte da palavra que não muda, que vai permanecer sempre igual quando eu vou conjugar o verbo ou quando eu vou formar derivados. Por isso que o radical do verbo aqui, ó, é do E até no D. Por isso que eu deixei em vermelho o A, né, aqui, porque já não é mais parte do radical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o radical do verbo, vou passar para cá e vou acrescentar a vogal E para os verbos da primeira conjugação, mais a desinência de número e pessoa. O que é número? Plural ou singular. O que é pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, olhem só. Só lembrando da aula anterior, lá da 112, que o modo subjuntivo, no presente, eu preciso acrescentar sempre o que antes do pronome, né? Antes do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a minha conjugação do modo subjuntivo no presente do verbo estudar ficou assim, ó. Que eu estude, que tu estudes, porque estudes. Por que eu pus o S aqui? Porque é tu, né? Ó. Desinência de número e de pessoa. Então, o S está indicando para mim o número desse verbo e a pessoa do verbo, né? Que é tu. Que ele estude, que nós estudemos com E, tá? Que vós estudeis, que eles estudem. Percebam como é importante nós sabermos a formação do modo subjuntivo, como é que eu formo ele, para não cometer erros gramaticais na hora de escrever. Se eu sei que os verbos da primeira conjugação, os que terminam em AR, né, quando não estão conjugados, eles derivam do presente do indicativo, o radical mais a vogal e a desinência, quando for o caso, né, de pessoa e de número, eu vou saber que aqui no nós é nós estudemos com E, eu vou saber que é vós estudeis com E, entenderam? Porque eu conheço a regra. Então, anotem a regrinha, façam o quadrinho lá no caderno de vocês para vocês terem como modelo. Muito bem, aqui foi a formação do presente e do subjuntivo com os verbos da primeira conjugação. Aqui a prof deixou a explicação que eu já fui dando ali, né? Conforme a gente foi fazendo a conjugação do verbo. E agora nós vamos ver como é que eu formo o modo subjuntivo no presente dos verbos terminados em er da segunda conjugação e em ir da terceira conjugação. O que dizia a nossa regra? Que eu continuarei usando o presente do indicativo. Eu vou continuar usando o radical da primeira pessoa do singular, que é eu. Mas agora, em vez de eu acrescentar a vogal E, como a gente tinha aqui, ó, o que acontece nos verbos da segunda e da terceira conjugação? Eu vou acrescentar a vogal A.
mais a desinência de número e pessoa, tá? Então, em vez de eu usar o E, eu vou usar o A, depois do radical, mais a desinência. Então, olha só, verbo vender no presente do indicativo. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Certeza que isso vai acontecer. Quando eu digo eu vendo, tu vendes, né? A ação é uma certeza, porque é presente do indicativo. Quando eu vou formar o subjuntivo, né? Eu vou fazer o quê? Deixar a ação duvidosa. Então, vou pegar o radical mais a vogal A agora, porque o verbo é da segunda conjugação, termina em ER. Lembrando que eu preciso colocar sempre o que na frente quando os verbos estão no presente do subjuntivo. Então, como é que ficou? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, tá? Porque a vogal é A e não é E, porque o verbo é da segunda conjugação, que vós vendais, que eles vendam. Percebam novamente a importância de nós sabermos a regra para que a gente não cometa erros na hora da conjugação do verbo, porque se você olha assim e não sabe da regra, a princípio você vai pensar, poxa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Né? Porque é uma coisa incomum essa forma de conjugação. Mas se eu conheço a regra, eu tenho certeza que está certinho, tá? E vejam que os verbos da terceira conjugação, os que terminam em IR, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Pegando o radical do verbo da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, acrescentando a vogal A e acrescentando a desinência de número e pessoa. Então, olhem só, o verbo partir, de ir embora, né? Ó. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Presente do indicativo, ação que está indicando uma certeza. Passando para o subjuntivo no presente, vai ter que indicar uma dúvida. Vou pegar o radical da primeira pessoa, acrescentar a vogal A e a desinência número e pessoa. Vai ficar como? Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, porque a vogal é a, que vós partais, que eles partam. E formei, né, a conjugação do verbo partir no presente do subjuntivo, com o verbo da terceira conjugação, tá? E agora nós vamos ver como é que nós formamos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrando que o pretérito é o passado. E aqui eu peço que vocês anotem também, tá? Que tudo que vocês têm anotado se torna mais fácil de compreender, porque você vai ler novamente se você tem dúvida, né? Então, olhem só. Como é que eu vou fazer o pretérito, o passado imperfeito do subjuntivo? Eu vou pegar o pretérito perfeito do indicativo, né? Formando-se da seguinte maneira. Eu vou usar o tema. O que é o tema? O radical mais a vogal temática, mas agora é da segunda pessoa do singular, do tu, tá? Eu vou acrescentar a desinência, modo e tempo, que é o se, e depois eu vou acrescentar a desinência, número e pessoa, normalmente, tá? Vamos ver na prática. Então, olhem só. Verbos da primeira conjugação, são os que terminam em AR. Peguei de novo o estudar, né? Para ficar mais fácil. Vou conjugar agora o verbo estudar no pretérito perfeito. Lembrem que o pretérito é o passado. Então, olhem só. Eu estudei, porque é passado. Tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. O que diz a regra? Eu vou pegar o tema da segunda pessoa do singular. Quem que é a segunda pessoa do singular? Tu. O que é o tema? O radical mais a primeira vogal que vem depois. O radical do verbo nós já sabemos lá da formação do presente, que era da letra E até na letra D, né? Então, se eu preciso pegar o tema, é o radical mais a vogal. O tema vai ser estuda, ó, o radical mais a primeira vogal. O que diz a regra? Vou pegar o tema, vou passar para cá para o pretérito imperfeito do subjuntivo, vou acrescentar o se
e a desinência número e pessoa. Lembrando que o pretérito do subjuntivo, lá da aula 112, nós precisamos acrescentar o se antes dos pronomes. O se antes do eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, como é que ficou? Se eu estudasse, ó, é pretérito e é duvidoso. É passado e é dúvida a ação, né? Se tu estudasses, ó, peguei o tema, mais o se, mais a desinência, número, pessoa, né? Se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Esse é mais fácil que o outro ainda, né? Porque é sempre igual. Pega o tema, coloca o se e o número pessoa, né? A desinência número pessoa. Aqui a prof deixou, né, a explicação do exemplo, tá? E atenção. Essa mesma regra que eu usei para formar o pretérito, né, imperfeito do subjuntivo com os verbos da primeira conjugação, ó, aqui eu peguei um verbo da primeira conjugação, que é o estudar, termina em ar. A mesma regra eu vou usar para formar o pretérito, né, imperfeito do subjuntivo com os verbos da segunda e da terceira conjugação. Então, aqui no pretérito não tem diferença, né? O que a prof quer que vocês entendam? Quando vocês formaram o presente, o que vocês faziam? Para os verbos da primeira conjugação, vocês pegavam o radical mais a vogal e a desinência, né? Para os verbos da segunda e da terceira, o que vocês fizeram? Pegaram o radical mais a vogal a e a desinência. Tinha duas regras diferentes, né? Uma para os verbos da primeira conjugação e outra para os verbos da segunda e da terceira. Quando vocês vão formar o pretérito, a regra é sempre a mesma. Não importa se o verbo é da segunda conjugação, aqui escrever, por exemplo, se é da terceira, sorrir, é sempre a mesma regra. Você vai pegar o tema, só que é da segunda pessoa, né? Lá do tu. O tema da segunda pessoa, mais o se e a desinência número pessoa. É sempre a mesma coisa, é regular a regra, é mais fácil, né? Na hora de memorizar, porque é uma coisa só, tá? Então, olha, a prof deixou o exemplo aqui. O verbo vender, ó, da segunda conjugação. Vou conjugar no pretérito perfeito do indicativo, passado, né? Ó, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Vou pegar o tema. O que é o tema mesmo? O radical mais a primeira vogal da segunda pessoa do singular, que é quem? Tu. Olhem só, do V até no D é o radical, ó, tá sempre igual em todos os verbos. Mas eu quero o tema, então o E vai junto, que é a vogal que vem depois. Vou passar esse pedacinho para cá. E o que diz a regra? Acrescento o C, né? Mais a desinência número pessoa quando precisar. Então, como é que ficou? Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Vejam que é pretérito, é passado, mas é uma ação duvidosa, né? Não é certeza que a venda vai acontecer, é uma dúvida, por isso que é o subjuntivo. E aqui eu peguei um verbo da terceira conjugação, para vocês perceberem como a regra é sempre a mesma, né? O que eu faço? Eu vou conjugar o verbo no pretérito, já que eu vou formar o pretérito, ó, não é mais o presente do indicativo, né? Vou pegar o tema da segunda pessoa do singular, que é tu, e vou acrescentar o se e a desinência número pessoa. É super fácil, né? Se você pensar que você vai tirar um e vai formar outro, vai tirar um de dentro do outro, né? Uma conjugação do verbo dentro da outra. Pega a partir do mais fácil, que é o presente, né? Ou o pretérito do indicativo, que é a certeza, para formar a dúvida. Então, como é que vai ficar? Ó, pretérito perfeito. Eu parti, lá no passado. Tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. É pretérito e é uma certeza. Vou pegar o tema, ó, o partir.
do P até no T era o radical, mas eu preciso do tema. Então, a vogal vai junto, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui, vou passar para cá. Vou acrescentar o C e a desinência número pessoa. E pronto, formei o pretérito imperfeito do subjuntivo, que ficou assim, ó. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis e se eles partissem. Vejam que é pretérito, é passado e é uma ação duvidosa, porque é o subjuntivo, que o subjuntivo sempre vai indicar uma dúvida, tá? Então, aqui a prof deixou para vocês a formação agora do futuro, que nós vamos ver na próxima, né? Já vimos o presente, já vimos o pretérito, agora vamos usar o futuro, tá? Então, como é que eu vou fazer o futuro agora? Então, o futuro eu vou tirar da onde? Vou tirar do pretérito perfeito também do indicativo e eu vou formar da seguinte maneira. Eu vou pegar o tema novamente, o radical mais a vogal temática, também da segunda pessoa do singular, lá do pretérito perfeito do modo indicativo, mas agora eu vou acrescentar a desinência R e depois a desinência número pessoa. Então, o que eu vou fazer no futuro? Olhem só. Vou continuar usando o pretérito perfeito, que é o passado. Vou continuar usando, né, igual lá no passado, igual no pretérito, o tema. Mas agora, em vez de eu acrescentar o C, como a gente fazia lá no pretérito, no futuro, o que eu vou acrescentar? O R, né? E só lembrando, lá da aula 112 anterior, o futuro eu preciso colocar o quando na frente do eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? O que no presente, o se no pretérito, o quando no futuro, tá? Então, olhem só. O tema vai ser o E, do E até no A, né? Porque do E até no D é o radical, mas eu preciso do tema, a vogal vai junto. Vou pegar esse pedacinho, vou passar para cá. Vou acrescentar o R. Quando eu estudar, vejam que é o futuro duvidoso. Eu tenho certeza que eu vou estudar, não tenho, quando eu estudar. Vocês não vão saber se eu vou estudar de verdade, né? É uma dúvida. Por quê? Porque é subjuntivo, tá? Quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. E eu formei o futuro do subjuntivo. Então, lembrem-se, para fazer o futuro, o que eu vou fazer? Vou continuar pegando o pretérito perfeito do indicativo, usar o tema da segunda pessoa do singular, acrescentar o R e depois do R a desinência número e pessoa. O que é desinência número e pessoa mesmo, prof? Já esqueci. O que é número? Singular ou plural, né? O que é pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como é que eu sei que o verbo estudarem se refere a eles? Por causa desse pedacinho aqui, ó, do EM, né? Ele está indicando que é eles e que é plural. Então, é desinência de número e pessoa, tá? Aqui a prof deixou um verbo da segunda conjugação. Então, a regra continua igual também. Eu vou pegar sempre o tema do pretérito perfeito do indicativo, segunda pessoa. Vou passar o tema aqui para o futuro. Vou acrescentar o R e a desinência número pessoa. Então, lá o verbo vender ficou como, ó? Quando eu vender, quando tu venderes. Olhem só como é parecido, ó. Não é igual, o final sempre, ó, R e S. R e S. Isso se chama regularidade na língua portuguesa. Quando você aprende a regra, você vê que é tudo igual sempre depois, só muda o verbo. Se você sabe como faz, sabe fazer um, sabe fazer tudo, essa que é a parte legal, né? Se entendeu mesmo, tá? Então, lembrem-se, vou pegar o tema, vou passar para cá, acrescentar o R e acrescentar depois do R, quando necessário, a desinência número pessoa. Então, ó, quando eu digo assim, quando eu vender, é uma ação duvidosa no futuro que talvez aconteça e talvez não aconteça, né? Por isso é subjuntivo.
quando tu venderes, quando ele vender, ó, não tem certeza também, né, da venda. Quando nós vendermos, quando vós venderdes e quando eles venderem. E os verbos da terceira conjugação, ó, de novo a mesma coisa que eu vou fazer. Vou pegar o radical lá da segunda pessoa tu, do pretérito perfeito do indicativo. Vou passar para cá o radical, acrescentar o R, né? E formei o futuro do subjuntivo, mas agora o verbo é da terceira conjugação, terminou em IR, né? Ó, quando eu partir, quando tu partires, não é certeza que eu parta, que você parta, né? Que você vai embora. É uma dúvida que vai acontecer no futuro, ou quem sabe nem vai, né? Quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Vejam que bacana novamente, ó. O final não é sempre igual, ó. Mos, des, em. Mos, des, em. Aquilo que eu falei para vocês, gente. Se vocês sabem fazer vocês sabem fazer tudo. É só anotar a regrinha. É muito legal, tá? Beleza, gente? Então, aqui a prof deixou a explicação do exemplo, né? Que é o quê? Vou pegar sempre, né? Os verbos da primeira, da segunda, da terceira conjugação, tanto faz, né? Vou usar a mesma regra. Pegando o tema da segunda pessoa do singular, que é o tu, lá do pretérito perfeito do indicativo, vou pôr o R e vou pôr a desinência, número e pessoa. E não tem diferença entre verbo terminado em ar, em er ou em ir. Só lá no presente que tem, né? O que eu faço só no presente? Pego o radical da primeira pessoa do singular, eu, acrescento o E e a desinência, número, pessoa. Olhem só, vou voltar lá mais uma vez, né? Melhor reforçar do que ficar na dúvida. Aí depois ficar pensando, será que é assim mesmo? Né? Ó. No presente eu tenho duas regras, né? Os que terminam em AR eu vou usar o E, e os que terminam em ER, em IR da segunda e da terceira conjugação, vou pegar o radical e o A. Quando eu vou fazer o pretérito, o que eu vou fazer? Pegar o tema mais o C, e daí a desinência. Quando eu vou fazer o futuro, o que eu vou fazer? Pegar o tema mais o R e a desinência, número e pessoa, né? Então, tá aí um resuminho de tudo que nós aprendemos hoje. Pessoal, caso vocês tenham ficado com dúvidas, né? Vejam a aula novamente. Vocês têm também todo esse material aqui que a prof foi, né, mostrando e explicando lá no site, no Educa Mais, disponível em PDF. Vocês podem abrir também para acompanhar, né, durante a explicação, para que vocês tenham mais certeza daquilo que vocês estão anotando também, tá? Então, não esqueçam, ficaram com dúvidas, vejam a aula novamente, tá? E sempre lembrando que ao final de cada aula, vocês têm uma atividade proposta lá para vocês fazerem sobre o conteúdo, ou o professor ou a professora que está com vocês vai encaminhar uma atividade para vocês fazerem sobre o conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.